Olá a todos, hoje estamos em mais um encontro de consolidação pelo programa Médicos de Família Fortaleza e para entender um pouco mais da rede de assistência à saúde da mulher aqui na cidade, na capital do Ceará. Meu nome é Daniel Coriolano, sou docente do programa e hoje tenho como convidada a Léa Vasconcelos. Ela é enfermeira, obstetra, articuladora da área técnica de saúde da mulher aqui na nossa cidade e professora da Unifametro. Primeiro, Léa, muito obrigado por aceitar o convite. As informações veiculadas aqui, elas vão ser bem importantes para que a gente conecte a teoria que discutimos nos grupos tutoriais com a prática e com a disponibilidade de acessos que nós temos no contexto da saúde da mulher. Então, primeiro eu gostaria de entender como é o que é o trabalho de articulação nas SMS, qual o seu trabalho e o que você tem identificado aí desse trabalho. A gente vai tendo um bate-papo e peço aos presentes no encontro ao vivo que já deixem aqui as contribuições, questionamentos. Caso queira, abre a câmera também e participa aqui do nosso bate-papo. Bé. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente da área técnica de saúde da mulher sempre está presente nesses momentos de formação dos médicos, tanto da medicina, né, Fortaleza, como também do programa Mais Médico, tá? Então, a área técnica de saúde da mulher de Fortaleza, ela está dentro, né, da coordenação de redes de atenção primária, né, e psicossocial. Nós somos uma equipe composta por 4 pessoas, né? Então, sou eu, né, que a gente fala, né, articuladora dessa área. Eu tenho uma assistente social, a Adriana Mello, que faz parte da assessoria. Tem um médico, o doutor Paulo Vasques, que faz toda a parte da articulação do câncer de mama, e a gente tem a Maxwellman, que é uma moça de nível médio, que ela faz toda a parte da busca ativa do câncer de mama nos bancos de dados do Ministério da Saúde. Então, nós fisicamente, a gente está dentro da coordenação de atenção primária e psicossocial. A área técnica, ela faz articulação em todas as áreas da secretaria, né? Então, a gente tem uma atuação muito grande na atenção primária, mas também a gente faz, né, essa articulação com a atenção secundária, né, onde está todos os ambulatórios, onde são ofertados serviços, né, para as demandas da atenção primária, como também a gente faz uma articulação com os serviços, né, terciários, né, tanto as maternidades, as nossas maternidades, né, municipais de nível secundário e os outros serviços, né, que compõem a rede, tanto de nível secundário ambulatorial, como em nível secundário hospitalar, né, que no nosso caso são as maternidades, como também os serviços que ofertam as consultas ginecológicas, as consultas de mastologia, né, todos esses serviços que são ligados à atenção à saúde da mulher. Né? Então, a gente é uma área que não faz só atenção, né? Não estamos voltados só para a atenção primária, porque todas as demandas que vêm da atenção primária, a gente também, né, faz essa articulação com essas outras áreas que eu falei para vocês agora, tá? Tá fechado, Danielson. Tá bom. A gente entende que dentro da atenção primária, muito é conseguido ser feito lá, algumas resoluções, então tem a atuação ali com frequência na realização de pré-natal, disponibilidade de exames complementares, em um dado momento os encaminhamentos para suas áreas ali para a realização do parto, na ginecologia, algumas unidades colocando DIU, né? E aí eu gostaria que, para aquela pessoa que não entende bem como é que está disponível a rede, a saúde da mulher, que você dissesse para a gente o que é que a gente tem, assim, no panorama geral, para quando houver necessidade, quais os pontos de contato que a atenção primária pode acessar, através de encaminhamentos, quais as disponibilidades. Dentro, né, da área técnica de saúde da mulher, a gente trabalha na implementação da política, né, nacional de atenção à saúde da mulher, e o grande eixo, né, da saúde da mulher, há muitos anos, ele é sempre voltado para a questão da área materno-infantil. Né? Então, eu vou começar a abordar a área materno-infantil, onde a gente tem a oferta, né, em todas as unidades de saúde do pré-natal de risco habitual. Né? Então, o que é que a gente coloca, né, para os profissionais da atenção primária, né, tanto médicos como enfermeiros, que essa gestante ela possa ser, né,
priorizada nesse atendimento, né? Então, acho que todo mundo que chega aqui, ele, né, pede priorização para os médicos e enfermeiros da atenção primária, mas, assim, a área materno-infantil, ela, ao longo desses anos, ela sempre tem sido colocada como prioridade dentro da política, né, de atenção à saúde, e aí a gente é preconizado, como vocês sabem, a questão de 6 ou mais consultas para essa mulher, tá? Então, o ideal é que o agente comunitário de saúde identifique essa mulher precocemente, a gente deve colocar essa mulher no pré-natal até 12 semanas de gestação, então isso é importante. Na atenção primária, né, para que isso possa ocorrer, a gente oferta, né, o teste rápido de gravidez, né, então toda unidade ela deve ter o teste rápido de gravidez para que possa ali diagnosticar logo essa gravidez, para que essa mulher inicie esse pré-natal precocemente, né? Então tem aqueles intervalos de consultas, né, adequado. Quando chega lá no segundo, no terceiro trimestre, esses intervalos eles devem ser diminuídos, né? Então é importante que os profissionais que atendem pré-natal fazer a estratificação de risco da gestante, o próprio prontuário eletrônico, né, que vocês lidam com ele na atenção primária, ele já faz essa classificação automaticamente, mediante quando vocês, na hora da anamnese, do exame físico dessa paciente, preenche os campos, né, de antecedentes obstétricos, peso, a idade, né, já vem no prontuário. Então, tem algumas variáveis dentro do prontuário eletrônico que, a partir do momento que o profissional ele preenche esse prontuário, ao final do atendimento, essa estratificação de risco ela é apresentada ali no final desse atendimento. Então, é importante essa estratificação. Uma coisa extremamente importante, que vocês escrevam, né, a mulher lá no programa do pré-natal, né, que você atrele essa consulta à consulta de pré-natal, né, porque quando a gente olha o histórico dessa mulher, a gente vê que realmente ela está sendo acompanhada no pré-natal. Às vezes a gente vê, né, que o profissional ele atende a mulher como a consulta da atenção básica, né, então a gente perde aquele indicador, né, das consultas de pré-natal, porque ele não aparece para a gente como consulta de pré-natal, só se a gente for especificar essa consulta. É uma outra questão importante, né, além, né, dessa questão da precocidade dela, né, inicial pré-natal até 12 semanas, esse espaçamento dessa consulta adequado, né, a gente, na atenção primária, essas mulheres, elas são alternadas, esses atendimentos entre médicos e enfermeiros, a estratificação de risco dessa gestante, a inscrição dela no programa da mulher para o pré-natal, porque quando você faz essa inscrição, aparece lá, né, que ela fez uma consulta, aparece lá os parâmetros, né, de data da última menstruação, BCFs, dentro do próprio histórico dessa mulher. E aí, gente, também uma coisa extremamente importante é a descrição, né, desse atendimento do pré-natal, né? Então, que você escreva lá o seu exame físico, as informações importantes para que você perceba, quando você faça, né, esse atendimento, que elas têm essas informações importantes para que você possa, né, observar que aquele pré-natal foi um pré-natal de qualidade, tá? E aí, quando você faz essa estratificação de risco e vocês, né, veem que essa paciente ela deve ser acompanhada, né, pelo pré-natal de alto risco, o que é que nós temos hoje, tá? Fortaleza ela tem um pré-natal oferecido, né, pelas policlínicas, tá? Que são 3 policlínicas que existem hoje em Fortaleza, que ofertam consultas de pré-natal para essas mulheres, tá? E aí você vai colocar essa oferta para pré-natal de alto risco, né, que tem lá no sistema. A maternidade escola oferta pré-natal, o NAMI, né, na Unifor, também oferta pré-natal, o César Causa oferta pré-natal e o HGF oferta pré-natal, né? Então, são esses nossos serviços, tá? 3 policlínicas, 3 maternidades de alto risco, que aí essas maternidades, elas são distribuídas em pré-natais de medicina fetal, né? Então, aquele pré-natal que ele precisa de um olhar mais diferenciado, né? Aquelas pacientes que têm malformações, pacientes que têm cardiopatias, uma hipertensão descontrolada, e aí, assim,
a gente pode passar para vocês, Daniel, como é que está o perfil, né, dessas unidades, porque o perfil da maternidade escola, das maternidades de alto risco, ela tem um perfil de atendimento do pré-natal de alto risco, que as policlínicas e o NAMI, ele tem outro perfil de pré-natal de alto risco, né? Então, é importante que vocês saibam disso, porque na hora do encaminhamento, se você faz um encaminhamento, né, que poderia ser atendido na policlínica, e coloca ela na maternidade escola, esse pré-natal ele pode demorar, né? Então, a gente, ao longo desse tempo, aumentou essa demanda do pré-natal nas policlínicas, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma demanda muito grande, né, de pré-natal de alto risco. 15% das gestações, elas são consideradas gestações de alto risco. E aí, gente, o que é extremamente importante para a gente, para a celeridade, né, dessa consulta, é que você faça um bom encaminhamento, tá? Então, o que eu posso classificar como um bom encaminhamento? Se você desconfia, né, se você diagnosticou que essa mulher tem uma hipertensão, né, ela teve uma hipertensão na gravidez anterior, ela teve uma história de pré-eclâmpsia na gravidez anterior, que essa descrição, né, ela seja feita nesse encaminhamento, né, que o nível, né, de pressão esteja escrito lá, para que o médico regulador, todas essas consultas de pré-natal, elas passam por um médico regulador na central de regulação, aonde ele vai ler, né, o encaminhamento de vocês e vai, né, direcionar essa mulher para o local mais adequado. Né? Então, aí a gente, às vezes, tem alguns entraves, né, que as justificativas, elas não são, né, às vezes, bem descritas, às vezes, o profissional, ele pede, diz que a paciente é uma diabética e não coloca um nível de glicemia, né? Então, quanto mais informações vocês descreverem nesse encaminhamento, melhor para que o médico regulador ele observe, né, esse encaminhamento e possa priorizar essa paciente, né, para o ambulatório adequado desse pré-natal, tá? E a gente também orienta, como a literatura orienta, que esse pré-natal ele possa ser compartilhado com a atenção primária. Né? Às vezes, o alto risco, ele pede um controle de peso, ele pede um controle de PA, um controle de glicemia, né? Então, aí, esse controle, né? Então, esse compartilhamento, ele é importante para que essas gestantes, elas possam ter um pré-natal de qualidade. Com relação aos exames laboratoriais, né? Então, a gente sempre tem orientado, né, para o laboratório que está lá na unidade de saúde, que a gestante, ela é prioridade. Ela não entra em cota de exames mensais, semanais, diários, né? Então, ela sempre é prioridade. De vez em quando, a gente recebe, né, que os profissionais colocam que as gestantes estão sendo marcadas para muito longe, então a gente sempre intervém, a gente faz uma intervenção nessas unidades que essa regra ela não é cumprida, tá? E aí outra coisa importante, gente, Fortaleza, ele tem um mapa de vinculação das gestantes à maternidade para o parto, tá? Eu também depois posso compartilhar com o Daniel esse mapa de vinculação, tá certo? E aí essa gestante, ela deve ser vinculada, né? Então, o profissional, todas as cadernetas de pré-natal, elas saem das regionais de saúde para a unidade básica já com ou um carimbo ou uma etiqueta, né, daquela maternidade de referência, tá? Então, é importante que na hora que você vai preencher essa caderneta, você olhe, né, na contracapa dela, onde é que essa gestante ela é vinculada, porque aí você vai orientar para ela, olha, a senhora é uma gestante de baixo risco, a senhora está vinculada à maternidade escola, Gonzaguinha de Messejana, né, de onde, né, de onde vocês estão, e aí cada unidade de saúde tem a sua maternidade de vinculação, tá? Então, é importante vocês conhecerem, eu tenho um cardzinho, né, desse mapa de vinculação, eu posso passar para o Daniel ou para o André, onde você tem noção de onde essa paciente ela é vinculada, tanto para risco habitual, como para o parto de alto risco, tá? Às vezes, ela pode ser vinculada tanto para o baixo como para o alto risco, na mesma maternidade, né? Vai depender de como é que foi feita essa distribuição. Esse mapa, ele é confeccionado, né, de acordo com a capacidade instalada dessas maternidades, como também pela distância, né, da maternidade àquela área que aquela mulher mora, né? Então,
é um mapa que ele tem todo um critério, né, para que essas não fiquem as maternidades lotadas. Aí você pode me dizer assim, Léa, mas de repente algumas maternidades fecham a porta porque está lotado. A gente tem, pessoal, 25% dos partos que acontecem em Fortaleza, eles acontecem de pacientes que não são residentes de Fortaleza. O ano de 2020, né, nós tivemos quase 32 mil partos só de residentes de Fortaleza. Se a gente atendesse só pacientes de Fortaleza, a nossa capacidade instalada, né, hoje nós temos 9 maternidades, tá, para atender a população. Se a gente atendesse a população apenas de Fortaleza, a gente teria capacidade, né, para atender nossas gestantes, mas nós hoje atendemos 25% das pacientes que vêm de outros locais, tá? Então, deixa eu dar só um exemplo. A gente está ali lá no Nossa Senhora da Conceição, né, que ele está ali territorialmente, ele está próximo à Caucaia, né? Então a gente já chegou há um tempo que o Nossa Senhora da Conceição atendia 40% das pacientes de Caucaia, tá? O Gonzaguinha de Messejana, né, que fica aqui para o lado, né, do Eusébio, de Aquiraz, né, então ele atende 19%, 15% das pacientes de lá. As maternidades de alto risco, elas recebem 40%, né, porque, na realidade, a obrigação do município de Fortaleza, nas pactuações, era receber apenas o parto de alto risco. Mas, infelizmente, nós recebemos parto de baixo risco. Então, é importante vocês orientarem as pacientes, né, a vinculação. A gente também estimula, né, que os profissionais possam organizar grupos de gestantes nas maternidades. Essas maternidades, a gente está retomando agora, por conta da pandemia, elas têm, né, um calendário de visita antecipada, né? Então, a gente também pode divulgar esse calendário para vocês, né, quando a gente retomar totalmente, né, por conta da pandemia. Elas têm um calendário de visitas que você pode orientar essa mulher e ela ir espontaneamente para esse lugar. É um dia, né, fixo na semana, onde o hospital ele demanda uma pessoa para fazer com que aquela mulher visite essa unidade para que ela saiba onde é que ela vai ter o bebê, né, por onde é que ela vai entrar, né? Então, eles fazem um acolhimento lá no hospital. Todas as nossas maternidades, elas têm um acolhimento com classificação de risco, tá? Então, é um protocolo específico para as maternidades, né? Então, como as UPAs, né, tem um protocolo de acolhimento e classificação de risco, todas as maternidades têm, com exceção do Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher ele é um hospital de porta fechada, né? Então, ele é retaguarda para os outros hospitais, né? Então, eu já digo aqui para vocês que o Ceará, ele existe 3 hospitais, aliás, 4 hospitais, maternidades de porta fechada, e esse modelo de assistência, ele só acontece aqui no Ceará, né? Então, é uma invenção made in Ceará, porque no mundo todo, no Brasil inteiro, né? Então, você não se concebe que existam maternidades que não tenham emergências obstétricas, tá? Abertas para o público. Mas, infelizmente, o Ceará tem 4 hospitais desse, 2, né, aqui em Fortaleza, que é o Hospital da Mulher, e o Hospital Martiniano de Alencar, que era o antigo hospital da polícia, tá? E aí, esses 2 hospitais, eles servem de retaguarda para as maternidades, né, transferirem essas mulheres para esses lugares, tá? Eu acho que, assim, o grande desafio que a gente tem no pré-natal, gente, é a questão da sífilis congênita, tá? Então, a gente ainda tem níveis elevados, né, taxas, incidência elevada de sífilis em gestante e sífilis congênita. Então, é importante que vocês tratem essas mulheres na atenção primária, né? Então, convoquem parceiros para tratamento, tá? Existe o teste rápido, né, tanto de HIV, como de sífilis, como de hepatite, na atenção primária, né, que vocês possam oferecer essas mulheres para que ela tenha esse diagnóstico precoce. A gente tem um trabalho muito grande, né, com a sífilis. Essa mulher ela deve ser notificada na atenção primária, né?
o parceiro ele deve ser, né, também tratado na atenção primária. A gente tem um cartão, né, que é o que a gente chama que é o cartão de acompanhamento da gestante, né, que ele deve também estar lá na atenção primária, onde vocês devem, né, colocar todo o atendimento dessa mulher, né, as doses de penicilina, quando foi que ela tomou, né, se foi convocado o parceiro, porque, gente, os bebês, eles têm ficado 10 dias internados nas maternidades por conta de falta de informação da atenção básica, para que o grupo do hospital eles estejam, né, eles sintam segurança para que digam que esse bebê, essa mulher realmente tenha sido tratada na atenção primária. Então, se faltam informações, né, porque não tem, como na caderneta e no cartão da criança, não dá para vocês colocarem todo o atendimento que vocês, né, fazem na atenção primária, a gente montou um cartão, né, onde você coloca essas informações para que esse cartão ele vá com essa mulher para a maternidade e o grupo da maternidade ele perceba que a atenção primária fez todo o tratamento dessa mulher. Porque, infelizmente, a gente ainda não tem um prontuário, né, que ele esteja lá na maternidade, tá? Porque se tivesse, ele abria esse prontuário lá e viria todo esse histórico dessa paciente. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem essa integração dos prontuários, né? Então, a gente tem essas dificuldades. Então, acho que, de modo geral, eu acho que a materna infantil ela é isso. Eu não sei quais são as dúvidas. Não, muito bom ter esse panorama aí sobre materno infantil. Um elemento que vale muito chamar a atenção é a comunicação, que deve acontecer com qualidade entre a atenção primária à saúde com outros níveis de atenção. Sobretudo aí nessa questão de referência e contra-referência, por vezes a gente envia com uma referência deficitária, precisamos melhorar em algumas ocasiões, e por vezes também não recebemos a contra-referência. Então, o paciente chega até a atenção secundária e retorna com um discurso, mas não um discurso científico como gostaríamos de admitir, né, para fazer o acompanhamento, né? E aí, a depender da situação que motivou a indicação para atenção secundária, vai ficar limitado para fazer o segmento. E outro ponto destacado é que a coparticipação sempre, né? Quando você encaminha, o paciente continua sendo seu, a atenção primária tem uma responsabilidade considerável. Sobre a questão do avanço da tecnologia, em algum momento haverá uma integração, né, do prontuário eletrônico, então uma olhada lá por parte do médico do hospital, da atenção secundária, como foi a última prescrição, quais os fármacos em uso, ajudaria muito. Mesmo que não haja uma integração, se houvesse a disponibilidade de permitir que o médico do hospital ou da atenção secundária acessasse o prontuário da atenção primária lá como um acesso extra, um acesso especial, já ajudaria muito, mesmo que ele não pudesse inserir dados, mas imagina que eu realizei um encaminhamento para um pré-natal de alto risco e não fui tão claro no meu encaminhamento por escrito, né? Impresso. E aí, na dúvida, ele pegou lá o computador que tem à disposição, fez o login no sistema da atenção primária e pôde ter esse acesso. Eu acho que seria, de uma forma ágil, o acesso à informação aconteceria. Não sei se é possível, se contrato sobre prontuário e tudo, mas um acesso especial do médico apenas para consulta já ajudaria bastante. Uma das perguntas que veio aqui é se a quantidade, o volume de serviços fora atenção primária está suficiente, pois uma médica colocou aqui que tem sido difícil para o contexto dela, da unidade dela, conseguir vaga para acompanhamento. Mas acredito que um dos efeitos aí de dificuldade é sobre a qualidade do encaminhamento e do volume de demanda que está vindo de outros municípios. Você explicou isso aí, colocando em cada unidade. Mas é isso, a demanda hoje está bem extensa, acima da capacidade e precisa fazer um ajuste, ou é mesmo a nossa qualidade da comunicação? Não, Daniel, a gente tem uma dificuldade, tá? Então, assim, eu vou dizer para vocês que a gente tinha até, acho que 2 anos atrás, se eu não me engano, a gente não tinha uma fila grande de pré-natal de alto risco, tá? Então, assim, por mais que a gente conseguiu aumentar a demanda, né, das policlínicas, antes da gente ter policlínicas, a gente não tinha
né, esse pré-natal, essa quantidade, né, não tinha nas policlínicas, mas, assim, a gente vê que a demanda, né, está sendo maior do que a gente está tendo capacidade de, de acolher essa demanda, né? Então, por isso que é importante que esses encaminhamentos eles sejam encaminhamentos assim bem detalhados, Criteriosos, né? bem criteriosa, assim, que se você tem uma paciente que é hipertensa leve, né, você tem segurança de colocar ela na atenção primária, né, que você possa ficar, mas se você não tem essa segurança, realmente que você encaminhe para atenção especializada. E a gente sempre diz assim, se você tem uma paciente urgente, né, então ela não pode entrar na atenção primária, né, então essa paciente ela tem que ser entregue ao gestor da unidade. Cada regional de saúde, gente, tem uma pessoa, um técnico responsável pela saúde da mulher, tá certo? Então, essas pessoas, e também tem um técnico da regulação. Então, essas pessoas, elas são responsáveis por receber essa demanda, né, para que exista uma agilidade maior. Você vai ter uma paciente que está descompensada, uma paciente que ela precisa ir para o pré-natal, que você já ficou com ela esse mês, o próximo mês, e ela ainda não conseguiu o pré-natal, né, a gente tem que dar uma agilidade para isso. Então, a gente usa esse canal de comunicação, né, pelo gestor da unidade, pelo técnico de saúde da mulher das regionais, que a gente, né, faz toda essa busca, né, dessa mulher, a gente agiliza que o médico regulador ele vá, né, olhar esse pré-natal, para que a gente possa dar agilidade a essa consulta. Então, vocês não fiquem, né, aguardando um pré-natal se você acha que ele é urgente, que ele não pode esperar, que ele tem que ficar, né, essa mulher tem que ter uma resolução, tá certo? Então, a gente faz esse canal de comunicação, depois eu posso deixar aqui, né, o nosso telefone da nossa área técnica, a gente tem uma linha que é só nossa, lá na nossa sala, então, você não quer passar, né, para regional, então liga direto para a gente tem lá acesso ao prontuário eletrônico, né, a gente faz esse acompanhamento dessas mulheres, tá certo? Então, eu peço a vocês isso, né, que vocês possam contribuir com isso, é mais um trabalho, mas assim, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, né, com a gente sempre consegue essa agilidade dessas mulheres com essa priorização, né? Porque mais do que eu, vocês sabem, né, que tem esses critérios e tem essas priorizações, né, de pacientes que são de alto risco para que você possa fazer com que eles cheguem mais rápido na atenção secundária, tá? Sempre houve, né, para facilitar a nossa comunicação, o cartão da acompanhamento do pré-natal, colocamos muitos dados lá, mas você citou aqui um cartão que é possível que nem todos conheçam e que esse cartão talvez não esteja disponível para todos. Às vezes tem as ferramentas lá no armário da gestão, no próprio armário da sua unidade lá, mas você não dá tanta atenção e ele é muito importante. Então, a Jaiane trouxe isso aqui para a gente aumentar um pouco mais a discussão, que é, ok, tem um cartão de pré-natal, mas como é esse outro cartão? É uma caderneta? É um dado? O que é que tem lá? Porque... É um cartão, gente. Esse cartão, a gente tem um comitê de prevenção da transmissão vertical, tá? Sífilis, HIV e hepatites. E aí, dentro dessa reunião do comitê, por conta desses índices elevados de sífilis congênita, e a gente percebia, né, esse problema de comunicação entre a atenção primária e as maternidades, o Comitê de Prevenção de Transmissão Vertical, ele produziu um cartão. Hoje, esse cartão ele já está sendo reproduzido em outros municípios, tá? É um cartão, né, ele é meia página, né, de uma folha de A4, é meia página, um cartãozinho durinho, onde ele tem todas as informações do tratamento da gestante e do parceiro para sífilis, tá? Então, lá tem cartão de acompanhamento da gestante com sífilis. Aí você tem o número da notificação, o nome dessa mulher, né, o teste, se ela fez teste rápido, qual foi a titulação, se ela foi prescrito, né, a penicilina, quais foram as datas que ela tomou essa penicilina, se o parceiro foi convocado, se ele foi testado, qual o resultado do teste dele, se ele foi tratado, se precisou de retratamento, né? Então, isso é um cartão que a gente, né, já tem orientado há algum tempo a utilização desse cartão junto com a caderneta da gestante. Então, qual é a nossa orientação? Toda gestante, né, que foi diagnosticada na atenção primária, né, com sífilis, tá?
esse cartão ele possa, né, ser respondido, né, ao longo do tratamento, porque ele tem, né, espaços, né, para preencher as medicações e tudo. Então, no final, esse cartão ele é, né, atrelado ao cartão, a caderneta da gestante, para quando essa mulher for para a maternidade, ela, né, chegar lá com o seu histórico do tratamento. Porque na caderneta da gestante não tem espaço. A nova caderneta, né, que está sendo distribuída agora, ela tem um espaço para colocar o tratamento, tá? Mas esse cartão, ele é um cartão completo. Ele deverá ter todas as informações que os neonatologistas lá no hospital necessitam, né, para dizer se esse bebê ele tem um risco de ter sífilis congênita ou não, né? Porque na classificação da sífilis, né, para eu classificar epidemiologicamente essa criança com sífilis congênita, eu tenho que saber se a mãe teve um tratamento adequado. Então, existem vários critérios para esse tratamento adequado. A idade que ela nessa última orientação, até 30 dias antes do parto, ela pode começar o tratamento, ela tem que fazer o tratamento com penicilina, não pode fazer com outra medicação, ela tem que tomar, né, as 3 doses, né, para o tratamento dela. O parceiro, ele não é mais considerado epidemiologicamente para tratamento adequado, tá? Então, a gente também, existe uma nota técnica, a gente também pode, né, distribuir esse material para vocês, onde ele classifica epidemiologicamente, né, o que é uma criança que vai ser classificada como sífilis congênita para fins de notificação. Então, quando chega na maternidade, essa mulher ela não tem nenhuma informação dessa, né, o grupo do hospital vai considerar que essa mulher teve um tratamento inadequado, porque ele não sabe se ela tomou as 3 doses, não sabe se ela tomou penicilina. Então, o objetivo desse cartão é que a gente facilite a comunicação entre a atenção básica e o hospital, para que o hospital enxergue o que vocês estão fazendo com relação ao tratamento, tá? Para que a gente possa, né, a gente dizer para o hospital, olha, essa mulher foi tratada, ela estava na unidade sendo acompanhada, o parceiro foi convocado, né, foi tratado, ou se ele não foi convocado, por que ele, né, que ele não foi tratado, para que essas informações elas possam, né, ser divulgadas, né, e esse bebê, né, lá na hora que ele nascer, que ele foi testado, né, com todos os critérios, ver se ele vai ser uma criança classificada como sífilis congênita ou uma criança classificada como, né, criança exposta à sífilis materna, tá? Tem esse objetivo, esse cartão. Uhum. E para aumentar o volume de resolução que a gente tem na atenção primária, é só lembrar que existe o acompanhamento através da central de suporte, né, os teleconsultores, que constantemente a gente tem os números aí veiculados nos nossos grupos. Então, lembra disso também, a gente aumenta o poder de resolução e chama o especialista focal para contribuir em alguns aspectos. Léo, a gente pode avançar para as outras áreas aqui também. Lógico que nós não vamos esgotar o tema. Você, com a sua equipe, trabalha nisso todo dia, sempre tem algo novo a compartilhar, mas aqui a gente já, até esse momento, tem dado muitas informações relevantes que vai ajudar na prática. Aí, outros pontos também relacionados à saúde da mulher é sobre outros problemas que acometem. Por exemplo, situações em que precisam realizar cirurgias, esterectomia, mioma, na atenção secundária. Como que está a questão das cirurgias ginecológicas e encaminhamentos? Nesse período, acredito que a gente teve um período que houve o cancelamento das cirurgias eletivas, provavelmente está tendo retomada. Gostaria de entender como é que está hoje, quais são os fluxos e o volume de demanda aí para a gente continuar fazendo aqui os encaminhamentos quando houver necessidade. Gente, assim, esse hoje é o meu maior desafio, né, com relação à assistência à saúde da mulher. É a questão relacionada às cirurgias, tá? Porque, assim, mesmo antes da pandemia, a nossa oferta, né, não era uma oferta tão robusta, né, que a gente pudesse atender todas as demandas, né? Então, com a pandemia, isso piorou, e eu não tenho, assim, ideia de quando é que a gente vai, pelo menos, né, fazer uma equação para que essas mulheres elas tenham um acesso mais fácil. Por quê?
tá? Então, hoje, quem me oferta o maior número, né, de consultas para cirurgia é a maternidade escola, né, que está com a sua agenda sobrecarregada, né, durante a cirurgia, então ela diminuiu a oferta para a rede, porque ela está, né, colocando a demanda dela em dia, né? Então, o Hospital da Mulher, ele também oferta, né, algumas demandas para a rede, mas a gente, né, nesse tempo, a gente teve diminuição da equipe, né, de lá, principalmente do médico, né, um dos médicos que operava. Aí a gente conseguiu ampliar um pouco na Santa Casa, né, então a Santa Casa de Misericórdia, ela tem oferta de cirurgia ginecológica, tá? E aí é uma oferta que a gente conseguiu acrescentar, né, agora, né, depois da pandemia, ou um pouco antes da pandemia. Os serviços do Estado, né? Então, o César Caus e o HGF, eles têm uma oferta, mas é uma oferta, né, pequena para a gente. E o Gonzaguinha de Messejana, né, também ele tem uma agenda cirúrgica, mas também é uma agenda cirúrgica pequena, tá? Então, é como eu falei para vocês, a gente está com uma demanda muito grande. Eu tenho, né, junto com o grupo, né, da CORAC, né, que faz essa questão da contratualização de serviços, eu já coloquei, né, essa demanda para que a gente possa pensar numa forma, né, de aumentar esse acesso para essas pacientes, né, das cirurgias, né? Então, esse é uma demanda, né, que realmente eu coloco aqui para vocês essa nossa dificuldade, tá? Dificuldade de ofertas mesmo, de quantidade de consultas, né, e essa celeridade para a cirurgia, tá? Então, a entrada dessa mulher, ela deve ser no ambulatório, né, de ginecologia, obstetrícia e cirurgia, né, que é a ginecologia cirúrgica, para que ela possa ir para um ambulatório desse, ser avaliada, né, para que seja indicada a cirurgia. Aí tem todo aquele processo, né, de exames laboratoriais, de imagem, mas a gente realmente está, né, com essa demanda superlotada, né, a fila eu já até perdi a conta, né, de quanto é que está, que foi agravada, né, com a pandemia. Então, assim, esses serviços que já operavam, né, estão retomando as suas cirurgias daquelas pessoas que ficaram para trás, né, aquelas pessoas que já estavam nessa assistência mesmo durante a pandemia, tá? Então, isso vocês continuam, né, inserindo as mulheres, mas a gente realmente está uma demora muito grande para essa demanda, tá? Tá assim, Léa, 2 pontos que devem fazer parte aqui do nosso bate-papo, tem que fazer, são os diagnósticos rápidos de 2 grandes doenças, né? Então, câncer de mama, câncer de colo do útero. Na atenção primária, já temos logística suficiente para realizar com frequência o Papa Nicolau, né? Exame de prevenção. A gente faz as solicitações da mamografia nos grupos indicados. Gostaria de entender como é que o fluxo hoje dos pacientes ao realizar esses 2 exames. O Papa Nicolau a gente conhece mais, mas a mamografia gostaria de entender um pouco mais. E na vigência de achados ou de imagem na mamografia ou no Papa Nicolau, quais os percursos da mulher para as resoluções? Tá. Então, assim, essa é uma parte, né, que eu fico feliz em falar, porque é uma linha de cuidado, principalmente da mama, que a gente está, né, conseguindo dar assistência a essa mulher de uma forma, né, com a celeridade melhor. Então, eu vou falar primeiro da mama, tá? A gente tem hoje, né? Então, eu fechei esses dados hoje, que amanhã a gente vai fazer uma apresentação no conselho. A gente tem, né, nos dados dessa oferta de dezembro, né? Então, a gente teve mais de 4.500 ofertas de mamografia, né, para a atenção primária, tá certo? Então, todas essas mamografias, gente, que são realizadas na rede, né, própria de Fortaleza, ou na rede contratualizada, ela é inserida num sistema chamado Siscam, tá? Então, essa moça que trabalha com a gente, que eu falei no início, chamada Maxwelma, que a gente chama ela de Max, ela diariamente, ela abre esse sistema e ela identifica as pacientes, né, que tem BIRADS 4 ou BIRADS 5, tá? Essas mulheres, ela recebe uma ligação, a gente pergunta para ela se ela já foi pegar a mamografia ou se ela já está em acompanhamento, tá? Se ela não tiver ido buscar ou se ela não está em acompanhamento,
ela, né, orienta que a mulher vá buscar mamografia. A gente não fala diagnóstico, né? Então, a gente diz que ela vá buscar e a gente oferece, né, uma consulta na mastologia, né, na parte de oncologia, tá? Então, essa mulher, ela já sai dali, né, desse nosso contato com essa agenda marcada. Mas se você disser assim, Léa, se a mulher chega para mim, né? Então, ela não, por acaso, ela não recebeu esse telefonema. Então, gente, hoje, os ambulatórios de oncologia, isso serve não só para mastologia, né? Existe uma oferta, essa aí você tem que saber todo dia, botar no seu celular, em qualquer canto que você olhe, tá? Que são as triagens em oncologia, tá? Então, todos os hospitais, como ICC, CRIO, GEON, né? Eu acho que o Curadares, né? Então, os serviços que ofertam serviços de oncologia, eles têm esses ambulatórios de triagem, tá, gente? Então, esse ambulatório, ele tem vaga, ele não tem fila, então não tem sentido, se você, né, diagnosticou uma paciente ou quer fechar um diagnóstico, né, para câncer, o caminho é esse, tá? Então, esses ambulatórios, então, se você abrir hoje, eu não tenho medo de errar, tá? Você vai ter uma vaga nesse ambulatório de triagem em oncologia. Eu posso até passar também o nome bem direitinho, né, para que vocês possam inserir lá. Tudo que eu estou devendo aqui para vocês, eu vou, né, mandar ou para o Daniel ou para o André, tá? Então, assim, essa inserção, gente, é rápida, né? Então, tem vaga, que é a porta de entrada para a oncologia. Na mulher, a gente tem feito isso. Para você ter uma ideia, no último ano, vou até abrir aqui meu celular, que eu recebi a apresentação, a gente conseguiu identificar quase 530 mulheres nesse sistema que a gente chama de navegação, tá? E a gente ligou para essas mulheres, tá? Então, uma boa parte delas já estavam em tratamento, e nós conseguimos, né, ligar e conseguimos encontrar, né, acho que 20% dessas mulheres, acho que mais de 50% elas estavam, acho que 70% elas estavam em tratamento, e as demais a gente conseguiu, e ela saiu com a consulta marcada, tá? Então, nesses lugares, né, então elas fazem as outras, né, os outros exames. A gente tem, né, essa quantidade, 4.500 mamografias por mês. A gente ainda tem um problema de ultrassom, tá? De ultrassom mamário, tá certo? E aí, assim, pelo INCA, né? Então, você deve primeiro pedir a mamografia. A gente tem trabalhado com as mulheres, né, para rastreamento de 50 a 69 anos. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela orienta que as mulheres sejam, né, rastreadas a partir dos 40 anos, mas a gente, né, os municípios, a maioria deles, trabalha com as orientações, né, do Ministério da Saúde, tá certo? Então, assim, vocês devem dar oportunidade para as mulheres do território de vocês, né, que elas sejam pedido uma mamografia, sejam rastreadas aquelas mulheres de 50 a 69 anos, tá? Então, essa mulher ela tem que fazer uma mamografia a cada 2 anos, se a anterior dela foi negativa, né? Então, você pode, né, pensar distribuir essas mulheres numa agenda, né, durante o ano inteiro, né, para também não acumular tudo no Outubro Rosa. Então, identificou essa mulher, não sabe botar lá na central, liga para a gente, Léo, estou com um paciente assim, você pode inserir ela, você pode buscá-la, né? Então, para que a gente possa. Hoje, ao sair da secretaria, recebi uma ligação, né, de uma pessoa, né, que sabe do trabalho da saúde da mulher, com uma mulher de 77 anos que teve dificuldade. Então, amanhã a gente já vai dar esses encaminhamentos, tá? Então, essa comunicação de vocês, gente, é muito importante. Tanto a gente faz daqui para lá, como vocês podem demandar para a gente, né, esses casos de câncer de mama. Com relação ao citopatológico, né, então, a maioria das unidades, essa oferta de citopatológico, a realização do citopatológico é feita pelas enfermeiras, né? Então, assim, o ideal é que as mulheres de 25 a 64 anos, que também é a faixa etária de rastreamento, ela possa, né, ter a oportunidade da unidade de saúde da coleta do citopatológico. Há algum tempo nós não temos problema, né, de insumos, tá?
porque no começo a gente tinha muito problema de insumo tal. Então, hoje, a gente não tem problemas de insumos, né? Então, as agendas, elas devem ser oferecidas na atenção primária. Existem algumas unidades que ofertam demanda espontânea, né? Então, pega um dia, a enfermeira tal está lá fazendo. Tem outras que marcam, né, para essa mulher ir. A gente tem visto, né, com outras experiências de outros lugares, que essas agendas marcadas para o futuro, elas têm mais absenteísmo, né? Porque a mulher está menstruada, não pôde ir naquele dia, se esqueceu, né? Todas essas questões. Então, assim, a gente tem orientado, né, para o grupo da atenção primária, que se dentro da sua agenda você conseguir colocar, né, um dia fixo por semana, né, para que aquela equipe já saiba, né, aquela população já saiba que aquela enfermeira atende naquele dia só prevenção, para que a gente diminua o índice de absenteísmo. E aí, se você precisar, né, dessas mulheres para a atenção especializada, a gente tem a oferta de colposcopia, gente. Se você olhar no manual, né, do INCA, a maioria, né, quando você tem lesão de alto grau, essa lesão de alto grau, ela é confirmada, né, com a colposcopia. Então, não tenham medo, né, de colocar essa demanda para colposcopia, porque também a gente tem, né, uma quantidade de ofertas, e aí essa mulher ela também vai mais rápido para a atenção secundária, tá certo? E aí, quando ela chega na atenção secundária, né, no caso das pacientes oncológicas, geralmente esses serviços, eles resolvem essas questões, tá? E aí eu estou vendo aqui uma pergunta do fluxo do planejamento familiar. A gente oferta, né, então, o Ministério da Saúde, ele oferta para todos os municípios os seguintes métodos, né? Então, anticoncepcional oral, o de baixa dosagem, né, e o combinado, os injetáveis mensais e trimestrais, tá? A camisinha, a anticoncepção de emergência, né? Então, aí vem a camisinha masculina e a camisinha feminina, tá? Então, todos esses medicamentos, eles devem estar na unidade de saúde, tá certo? Para prescrição de vocês, tá? E aí também outro desafio que a gente está enfrentando é a questão das laqueaduras e das vasectomias, tá? Os serviços que eu tinha de vasectomia, né? Então, eu tinha 2 serviços que faziam vasectomia pelo município, né? Sob gestão municipal, né? Então, esses serviços, né, ele não está, um era no Gonzaguinho do José Walter e o outro era no Gonzaguinho de Messejana, né? Então, o do Zé Walter, a gente está com uma reforma de uma nova maternidade, e aí esse serviço de lá tinha sido passado para outro serviço, mas ele não está acontecendo, e no Gonzaguinho de Messejana, né, com a questão da pandemia, o médico, que era o mesmo médico que fazia cirurgia ginecológica, que era um cirurgião, fazia a vasectomia, né? Então, a gente também está com essa demanda. A laqueadura, a gente está, né, antes da pandemia, a gente tinha oferta, né, na própria maternidade escola, no Gonzaguinho de Messejana, né, essas pacientes, elas entram pelo planejamento, pelo serviço social, onde lá elas são acolhidas e recebem todo esse acolhimento. E o serviço do Gonzaguinha da Barra, né? Então, ele também tem esse serviço de acolhimento, eu também posso passar para vocês. Ele tanto fez um fluxo, tanto para colposcopia, como para inserção de DIU, né? Lá tem 2 médicas que inserem DIU no Gonzaguinha da Barra, e também para a questão das laqueaduras, tá? Aí vocês têm que lembrar dos critérios, né, de idade, né, de número de filhos, e a questão, gente, de quando ela quer fazer a laqueadura, a questão dos 60 dias, né, para que também não vá muito em cima, porque lá no hospital, eles têm toda uma questão, né, de orientação, de levar documentação, tá certo? Aí, assim, a gente tem algumas falhas, né, nesses encaminhamentos, nessa comunicação. A Barra, ela se organizou há pouco tempo, a gente também está tentando organizar o serviço no Nossa Senhora da Conceição, que também tinha um serviço que entrava
pelo serviço social, mas isso, né, foi desfeito lá e a gente está retomando, né, para que as gestantes que estejam lá na Regional 5 tenham acesso. A gente está com o serviço do José Walter fechado, porque estão construindo outra maternidade, né? Então, a gente já tem um serviço a menos, tá? O pessoal de lá foi para o Gonzaguinha de Messejana, mas a gente tem pontualmente, né, esses serviços que eu falei para vocês, e aí essa oferta ela não fica clara para vocês lá na central, tá? Porque ela não é uma oferta que ela é colocada na central das nossas maternidades, tá? Eu vou só ver como é que a maternidade escola retomou a parte do planejamento reprodutivo com relação à laqueadura tubária, mas a Barra do Ceará, ela tem um fluxo, né, direto na própria Barra, e o Gonzaguinha de Messejana, a entrada é pelo serviço social. Então, quem está lá na Regional 6, né, já pode mandar essas mulheres para o Gonzaguinha de Messejana, né? Então, a indicação, gente, a indicação né, que eu vi aqui no chat, quando chega lá, o que é que a gente sabe, né? É que elas têm que estar dentro desses critérios. Agora, eu não sei assim, se só faz com 3 cesáreas anteriores, né? Então, esses detalhes aí, que às vezes os hospitais, ele coloca lá e a gente não toma conhecimento, né? Quando a gente toma conhecimento, a gente vai lá, intervém nessas questões, tá? Então, assim, se vocês estão com essa demanda, né? A pessoa que está escrevendo aqui, você pode passar para a gente qual foi o local que foi colocado isso, porque o que a gente, né, tem, né, quando a gente articula com esses serviços, é que a pessoa vai colocar as regras, né, que está lá na lei do planejamento familiar, né, que é a idade e os 2 filhos, e deixar claro para a mulher que não é 2 filhos vivos, né, não é um filho que está em casa e o outro na barriga. E a gente sabe que tem. E aí também qual é outra questão? As mulheres que têm partos normais, né, então elas não vão para que aí é o nosso outro problema, né? Então, uma mulher que teve um parto normal, eles não vão fazer uma cesárea para fazer ligação, né? Então, se ela, na hora lá do parto, ela tiver indicação de cesárea, ele vai fazer a ligação. Mas se ele não tiver, né? Se ela não tiver indicação, ela tiver um parto normal e tiver com a ligação autorizada, né? Então, o que é que eles orientam? Que isso aí é mais difícil, eu acho que o hospital também nem pega essa mulher de volta, para que ela volte para fazer com aqueles 45 dias, né? Então, isso é o nosso grande problema, né? Que a gente não consegue fazer com que o serviço vincule essa mulher e essa mulher voltar, tá? Então, aquelas mulheres que já têm história de cesárea, que a indicação no parto vai ser uma cesárea, né? Hoje tem sido, eu nem sei se eu posso dizer essa palavra, menos difícil, né? Mas a gente tem muita dificuldade, né, com relação ainda à laqueadura por conta, né, dessa questão dos serviços, tá? Então, os nossos hospitais, eles são hospitais que têm uma quantidade de salas cirúrgicas pequenas, né? Então, eles, né, priorizam as cesarianas, né, ou as cirurgias ginecológicas, em detrimento de fazer uma laqueadura eletiva, né? No caso dessa mulher precisar voltar. O que a gente tem estimulado nesses hospitais é que seja oferecido para ela a inserção do DIU imediatamente pós-parto e pós-aborto, tá? Então, isso tem sido, né, um movimento que está sendo iniciado nas nossas maternidades, né? Então, a Barra já tem feito isso, Nossa Senhora da Conceição já tem feito isso, né? E as maternidades de alto risco também, esse incentivo, né, da inserção do DIU imediatamente pós-parto e pós-aborto, tá? A gente já tem algumas experiências com relação a isso. Ótimo. Tem os critérios tradicionais, e aí, no caso, quando a paciente precisa voltar, recebe um novo encaminhamento para a realização, né, Os hospitais que estão organizados, eu posso dizer isso no Gonzaguinha de Messejana, né? Então, porque ele tem uma agenda de cirurgia, né? Então, aí ele coloca as cirurgias ginecológicas e coloca essa laqueadura, né? Que é a laqueadura eletiva, né? Para poder ela voltar. Mas isso aí não são todos que fazem isso, tá? Então, a gente tem realmente essa dificuldade. Tudo bem. Foi muito bom, achei
que contemplamos a grande parte dos temas relevantes para a atenção primária, esclareceu algumas dúvidas. Listei aqui alguns tópicos que eu vou colocar na descrição do vídeo para quem acompanhar a gravação e também lá nos nossos grupos, para quem vai ter acesso imediato aqui ao vivo, tá bom? Léo, muito obrigado. Caso a gente vai agora para o final, você colocou aqui o telefone, até vou falar, o telefone da município Fortaleza, 3452-4034, vou colar também lá no nosso grupo e na descrição. A gente segue agora, deixar para você considerações finais, para a gente finalizar o nosso encontro aqui e agradecer pela participação, foi muito bom bate-papo, esclarecer os fluxos da nossa rede aqui da cidade de Fortaleza. Gente, foi um prazer, né, como eu falei no começo, estar aqui com vocês. Nós estamos lá na área técnica diariamente, né, então qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem ligar para esse número, nós estamos lá, tá certo? Para tentar minimizar, né, esses problemas que vocês têm na atenção primária, né, com relação a encaminhamentos, a todas essas questões, né, relacionadas à saúde da mulher, tá? Às vezes é um problema de comunicação, né, às vezes a gente pensa, né, a gente planeja algumas coisas, pensa, né, daqui que chegue para vocês, às vezes tem uma demora, e aí a gente está à disposição de vocês, tá? Essa questão da área técnica de saúde da mulher, né, são muitas ações, né, é um desafio muito grande, né, a gente está tratando com 51% da população, né, hoje são as mulheres, e aí a gente está lá à disposição de vocês, tá? Então, eu sempre tenho conversado com o André que as demandas de formação, né, de vocês, com relação à sífilis, ao câncer de mama, né, a questão do manejo clínico, a gente agora está trabalhando, né, que a gente vai montar um treinamento e oferecer para vocês no manejo clínico da toxoplasmose, tá? Que é outro desafio que a gente está tendo agora, porque antes ela não era notificada, agora é uma patologia de notificação compulsória, existe um fluxo para essa mulher ter o acesso à medicação, né, que é através da notificação, tá certo? E aí, né, se vocês não tem conhecimento disso, né? O Daniel pode também passar para mim, que a gente está nessa montagem dos fluxos de uma forma geral. A gente estamos montando um treinamento, né, para o manejo clínico da toxoplasmose em gestante e recém-nascido para médicos e enfermeiros da atenção primária, né, agora em 2022, porque é bem complexo, né? Então é cheio de detalhes, aí a gente está vendo, né, um médico obstetra e um neonatologista para conversar com vocês, tá? Então, assim, a gente se coloca à disposição, né, para melhorar essa questão da comunicação, né, para tentar minimizar os problemas que vocês têm lá, basta vocês fazerem uma ligação para a gente, e nós estamos, né, à disposição para isso, até, né, que essas questões que a gente sempre coloca para a atenção primária, ela fique bem consolidada, tá certo? Então, estarei sempre à disposição de vocês, né? Então, eu acho que essa forma de comunicação, né, da gente estar mais próximo de vocês, eu acho que só quem ganha né, são as pacientes, são as pessoas que a gente atende na atenção primária, tá? Tá fechado seu microfone, Daniel. Eu fico desligando aqui para não sair ruído, mas de vez em quando as coisas. Eu agradeci, né, dizer também que estamos sempre abertos aqui para propagar a mensagem da área técnica para chegar mais rápido possível à atenção primária. Até o próximo encontro aí, se Deus quiser. Tá, obrigada, boa noite a vocês. Boa noite, pessoal. Boa semana.